Integrantes do Ministério Público do Amapá participaram de uma manifestação na manhã desta quarta-feira, dia 13, para mostrarem contrariedade à proposta de emenda à Constituição 5, que tramita na Câmara dos Deputados, que acaba com a independência funcional do Ministério Público Brasileiro e altera a composição do Conselho Nacional CNMP. Para a Procuradora-Geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, a PEC pretende implementar controle político sobre a atividade finalística dos promotores e procuradores de justiça, além da autonomia do MP. O MP, ele atua com independência, ou seja, nas investigações, nas denúncias, na atuação judicial. No Tribunal do Júri, por exemplo, ele tem a sua independência. Ele pode denunciar, ele pode arquivar, dependendo se tiver ou não provas. O que mudaria com isso é que nós teríamos um corregedor nacional em que ele não estaria só adstrito às causas correcionais. Ele poderia interferir, inclusive, nas causas não correcionais, ou seja, na nossa função institucional. Significando dizer, o corregedor escolhido pelo Congresso, se for uma escolha ou for um corregedor político, ele inviabilizar essa atuação do membro. Então, de repente, o membro que está pedindo a condenação do seu réu por provas estabelecidas, o corregedor pode rever esse ato e dizer não está certo. E ele não pode rever decisão judicial. O CNMP não tem essa atribuição. Ele tem atribuição administrativa e correcional. Então, quando ele interfere na decisão, que quem interfere em decisão é o Poder Judiciário, ele suprime o Poder Judiciário. Ele passa a ser um órgão máximo de atuação, infelizmente, do Congresso Nacional. Nesse caso, a gente pode dizer, então, que a autonomia do Ministério Público estaria em xeque. Exatamente. A autonomia estaria em xeque, a independência e a estrutura organizacional, como foi pensada na Constituição de 88, estaria prejudicado, não se estabeleceria. Estaria um Ministério Público amarrado, um Ministério Público sem independência, e quem sofreria realmente é a população mais desassistida. A gente poderia dizer, procuradora, de repente, que em função de todas essas séries de operações, sucessivas operações que vêm sendo realizadas no país inteiro, fruto de denúncias do Ministério Público, de apuração, de indícios que foram localizados pelo Ministério Público, de repente isso seria uma resposta do Congresso Nacional, até para, de repente, amenizar um pouco isso aí, segurar um pouco? Sim, poderia sim dizer isso, porque nas justificativas, eles dizem que houve excesso do Ministério Público. Realmente pode ter havido excesso do Ministério Público, mas para isso as suas corregedorias e a Corregedoria Nacional têm que punir, mas não a interferência externa de um Congresso dentro de uma instituição que tem como elo a defesa da sociedade. Politicamente, como é que o Ministério Público está se articulando? Depende, logicamente, vai ser uma votação dos 513 deputados, a nossa bancada é uma das menores. Mesmo se a senhora viabilizasse o apoio de toda a bancada, ainda não seria possível dizer que a PEC seria rejeitada. Como é que o Ministério Público, no âmbito nacional, está trabalhando para isso? Cada procurador de justiça, cada presidente de associação, as associações nacionais, cada membro do Ministério Público brasileiro está corpo a corpo com cada parlamentar para explicar a necessidade de se manter o equilíbrio democrático, a necessidade de se respeitar a autonomia e independência de uma instituição que foi criada institucionalmente para a defesa da sociedade. Então, cada um de nós está
nesse debate, nesse convencimento a cada parlamentar. Diante disso, o Ministério Público, de repente, seria o único órgão que não teria autonomia de indicar o seu corregedor? Exatamente. Todos os outros teriam autonomia, menos o Ministério Público. E é essa pergunta que o Ministério Público Nacional faz. A quem interessa amordaçar o Ministério Público?